Samantha, esse julgamento, de alguma maneira, pode afetar a liderança política de Jair Bolsonaro? Não, Lu, eu acho que esse julgamento vai reforçar a liderança política do Bolsonaro, do ponto de vista político. Ele vai se tornar um cabo eleitoral mais forte, reforçando a tese de que ele é perseguido, que tiraram ele do jogo porque ele teria potencial de ganhar as eleições, e ele vai exercer essa função de cabo eleitoral e de oposição ao governo atual. Eu acho que a narrativa do Bolsonaro sai vitoriosa com a possível declaração de inegibilidade dele no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, a mesma pergunta então para o Zé Eduardo. Esse julgamento de alguma maneira pode afetar a liderança política de Jair Bolsonaro? A premissa, eu diria o seguinte, doutora Samantha, vamos aos fatos. Vamos olhar o filme daquele dia. O Jair Bolsonaro, além de falar do sistema eleitoral, atacou o Luiz Inácio Lula da Silva, atingiu os ministros do Supremo. Ou seja, se ele quisesse apenas criticar Lula, se ele quisesse criticar o sistema eleitoral, podia fazê-lo como candidato, jamais como presidente da República, utilizando equipamentos públicos. Isso é o abuso do poder político materializado, escancarado. Então, não há dúvida, a meu ver, em relação a isso. Além de ele não falar só do sistema eleitoral, que já em si seria grave, ele ataca o seu candidato, ele ataca os ministros do Supremo, tangenciando, inclusive, crimes contra a honra, perante embaixadores que lá estavam, não porque era o candidato Jair Bolsonaro, mas porque ele era o presidente da República. Não há dúvida nenhuma em relação, com todas as vênias da doutora Samantha, do abuso do poder político. Nenhuma, não é dúvida, não há dúvida nenhuma. Agora, isso aumenta a capacidade política dele. É evidente que ele vai se vitimizar e é evidente que algumas pessoas vão acreditar. Afinal, pessoas acreditavam que cloroquina curava, as pessoas acreditam que o mundo é plano. Tem muita gente que acredita em tudo. Agora, nunca, na política democrática, nós devemos fugir da verdade. A verdade deve ser colocada mesmo com risco de pessoas acharem que há uma vítima. Mesmo que existam pessoas que achem que o nosso Jair Bolsonaro tinha o legítimo direito de, como presidente da República, fazer campanha eleitoral. Ora, tem condições de fazer campanha eleitoral não usando espaços, equipamentos e aquilo que é próprio da presidência da República. Ou seja, se alguém não entende isto, é porque não entende o que é coisa pública. Se não entende o que é coisa pública, o que eu posso fazer? Me abster? Deixar de fazê-la, respeitá-la? Deixar e criar um exemplo para que a democracia no futuro seja atendida, o Estado de Direito violado? Não. Eu prefiro que essas pessoas até se elevem o seu tom de voz na defesa, como já o fizeram do mundo plano, de que a cloroquina cura, do que deixar que a democracia fique ao sabor das conveniências de um governante que não tem o menor pudor em respeitar a coisa pública e cumprir o seu papel de presidente da República, sendo presidente da República uma hora e candidato outra. Samantha? Bom, ministro, acho que a questão de se ele é candidato a presidente da República é algo que a gente tem que repensar politicamente quando a gente tem em vista a reeleição, né? A gente tem um presidente que é candidato e esse limite é muito tênue em que o que ele faz enquanto presidente ou o que ele faz enquanto candidato. As críticas, muitas vezes contundentes, que o ex-presidente Bolsonaro fez, nós sabemos também que muitos, não quero aqui, faço com o maior respeito, não dando nomes, mas falando de uma maneira geral, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE fizeram críticas severas ao ex-presidente e nem por isso se julgam muitas vezes impedidos de julgá-lo. Então, em relação à pergunta da Luciana, o que eu digo é, numa possível declaração de inegibilidade do Bolsonaro, ele sairá politicamente reforçado. Ele vai se tornar, para aqueles eleitores, um Marte. Parece que a gente traça um paralelo do que aconteceu com... Eu sei que o Zé Eduardo vai ficar bravo. Com o que aconteceu com Lula, da prisão e tudo mais, e o que a gente vê acontecendo com Bolsonaro. Eu me pergunto, se o próximo governo eleito for um governo de direita, se a gente não vai passar em revista todos esses atos, dizendo que houve abuso, que não foi imparcial. É isso que eu tenho medo. Eu quero muito que a gente tenha sempre uma imparcialidade das instituições, dos julgamentos e evitar a criação de mártires que eu acho que não é uma coisa boa para a democracia. A pretexto de ser imparcial, nós não podemos defender práticas como o abuso do poder político em eleições. Ou seja, fosse Luiz Inácio Lula da Silva, fosse Jair Bolsonaro que utilizasse a presidência para fazer o que Jair Bolsonaro fez, tinha que ser punido. Nós não podemos aceitar isso. Se tem pessoas que não querem ver a realidade, o que se pode fazer? Eu vou deixar de lutar pela realidade? Não. Eu vou me tornar subserviente a crenças absurdas? Não.
Ou seja, um presidente não pode fazer o que Jair Bolsonaro fez. Uma pessoa pública não pode fazer o que Jair Bolsonaro fez, seja prefeito, seja governador. Quantos prefeitos foram afastados por usarem a máquina numa eleição? Quantos governadores sofrem processos? Muitos, mas, no entanto, quando se fala de Jair Bolsonaro, ele é vítima. Não é verdade. Então vamos revogar a legislação eleitoral, vamos extinguir o Tribunal Superior Eleitoral e vamos acabar com o Estado de Direito, que era exatamente o que Jair Bolsonaro queria. Ou seja, não é isto. Acho que quem tem, eu não importo se a pessoa é de esquerda ou de direita. Claro, eu tenho um engajamento político, mas todos podem ter, mas não importa, defender a democracia é um ponto de partida e ponto de chegada para mim. Eu não posso aceitar que governantes utilizem a máquina pública para atingir adversários políticos numa eleição, nem para se credenciar, nem para deslegitimar um processo eleitoral sem prova alguma. Ele pode, como candidato, fazer as críticas se quiser à urna eletrônica, mas como presidente da República, utilizando a máquina, é disto que se trata, ele não pode fazer e tem que ser punido, sim, na forma da lei, sob pena do Tribunal Superior Eleitoral e da legislação eleitoral ser jogada na lata do lixo. E quem joga a legislação eleitoral que impede o abuso do poder político na lata do lixo é, na verdade, alguém que atenta contra o Estado democrático de direito. Muito bem. Samantha? Bom, eu não acho que isso significa atentar contra o Tribunal Superior Eleitoral. Isso tudo depende de uma interpretação. Pode ser visto como um questionamento do presidente da República em relação ao processo eleitoral. E isso faz parte, mas isso tudo vai ser objeto do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, quanto à conduta dos presidentes em campanha, se a gente olhar para trás, há necessariamente, muitas vezes, abuso do poder político, porque é muito difícil separar o papel que ele faz enquanto presidente e o papel que ele faz enquanto candidato. Daí eu, por exemplo, sou contrária à questão da reeleição, porque eu acho que fica muito difícil isso em termos de justiça eleitoral. Penso que o fato dele ter chamado os embaixadores e ter questionado a justiça eleitoral, por si só, na minha interpretação, não representa um abuso do poder político. Mas isso não significa que eu seja contra, nos casos de ocorrência de abuso do poder político, que isso seja efetivamente punido. Mas essa não é uma interpretação que cabe a mim, e sim à justiça eleitoral. Mas reforço, a possível elegibilidade do Bolsonaro o fortalecerá politicamente. Talvez seja essa a razão do Tribunal Superior Eleitoral não ter pautado o julgamento do ex-presidente agora e postergar lá para frente.